Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, tirando um tempinho para estudar a Palavra de Deus por meio do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje é muito especial. Fé e história, como elas estão entrelaçadas, sabe por quê? Porque nós não vivemos isolados. As nossas ações têm um impacto na vida de outras pessoas e às vezes nem imaginamos como as nossas ações, os nossos atos, podem impactar até mesmo as gerações futuras. Sabe, na Bíblia tem um capítulo que fala sobre ações de fé que mudaram a história, a vida, não só de quem agiu, mas de quem também foi impactado por essas histórias, por essas ações. Eu estou falando do capítulo 11 de Hebreus, eu quero ler os primeiros versos desse capítulo fantástico e te convido a depois a meditar no capítulo 11 do livro de Hebreus. Ele começa dizendo o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Fé não é simplesmente crer em algo ou alguém, mas fé é agir como resposta a essa crença. São atos de fé que mudam a história. Você pode imaginar como os homens e mulheres descritos nesse capítulo 11 de Hebreus, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Raabe, Moisés, Sansão e tantos outros, como as ações da vida deles mudaram, impactaram muitas gerações? Eu gosto de pensar, por exemplo, Noé. A despeito do que a experiência e a razão diziam que um dilúvio seria praticamente impossível porque nunca havia chovido até aquele momento, mas Noé agiu segundo a palavra de Deus, confiando, tendo fé, porque Noé, ele conhecia o Deus da palavra e isso fez toda a diferença. E por causa da obediência e dos atos de fé de Noé, a humanidade foi salva. E a história de Abraão é muito interessante. Quando ainda era chamado Abrão e morava em Ur, no sul da Mesopotâmia, a cidade mais sofisticada da sua época, Deus o chama para sair da cidade, para deixar os seus parentes de lado e seguir para uma terra desconhecida. Abraão nem sabia para onde Deus o estaria levando, mas Abraão confiou e agiu com fé. E quantas vidas foram mudadas e até hoje são mudadas por esses atos de fé de Abraão. A vida de Moisés também impactou a vida de muitas outras pessoas. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a ser chamado filho da filha de Faraó. Atos de fé que mudam a história. Os teus atos também podem mudar a história. Eu espero que sejam atos de fé. Que tal nesse momento agora nós orarmos a Deus pedindo que Ele aumente a fé, que Ele aumente a nossa disposição de seguir segundo a Sua palavra, nos apresenta segundo o que a palavra de Deus nos manda seguir, porque nós não sabemos como as nossas ações poderão impactar a vida de outras pessoas e até mesmo gerações futuras. Por isso, o mais seguro é seguir segundo a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Grandioso Deus, obrigado pela história de homens e mulheres que nos mostram que aqueles que tiveram fé em Ti e agiram segundo essa fé, obtiveram um bom testemunho, tiveram um impacto positivo na vida de muitas pessoas. Aumenta a fé em nós também, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.